Olá, amigos internautas da JPTV e portal JP News. Estamos aqui mais uma vez, nesse dia ensolarado, no Cais do Porto de Montenegro, para mais um programa Entrevista na Beira do Rio. E o nosso entrevistado de hoje está aqui ao meu lado, Gilberto Motinho, um cara que teve durante 47 anos dentro da farmácia Motinho, foi presidente do Clube Rio Grandense, agora se aposentou há pouco tempo atrás. Então nós vamos conversar com ele, uma pessoa muito conhecida na comunidade de Montenegro. Tudo bom, Gilberto? Tudo bem. Prazer estar conversando contigo por aqui, Gilberto. Todo meu prazer. Gilberto, vamos começar a falar sobre a história da farmácia Motinho, né? Na verdade, os Motins não foram os fundadores da farmácia Motinho, né? Como é que foi o início da farmácia Motinho? O fundador da farmácia Motinho foi o Mugen, que era um médico que veio para Montenegro, Jorge Guilherme Mugen. Que ele veio para Montenegro e tinha um consultório e houve necessidade dele ter produtos, medicamentos. Aí ele fundou a farmácia, 2 filhos dele estudaram farmácia e após decorridos anos, eles faleceram jovens e tal, e a farmácia foi vendida para os Motim. Então o Próspero Motim, o pai dele, o André Motim, comprou a farmácia e o Próspero veio tomar conta. E o Gustavo, que era meu pai, veio junto. Vieram da onde, Gilberto? Vieram de Garibaldi. Garibaldi. Vocês são naturais de Garibaldi, os Motins? E eu sou natural de Sarandi. Agora os Motins são todos praticamente o nosso ramo de Garibaldi. Certo. E como não dava para os dois, a farmácia não dava para os dois, porque era pouco movimento, pouca grana, como se diz, né? O pai foi para Sarandi, onde tinha outros irmãos com comércio de atacado, de comércio comum, varejo, e ele foi para lá. E aqui em Montenegro ele tinha conhecido uma moça, que era a minha mãe, casou-se com ela e levou ela para lá. Lá ele ficou durante um período de uns 15 anos e voltou com uma tribo. Voltou com 7 filhos. 7 filhos. Tá, mas lá ele tinha um comércio, secos e molhados, era isso? Era secos e molhados e era junto com os irmãos. Era Irmãos Motim e Companhia. Chegaste a trabalhar nesses secos e molhados ou não? Não. Lá só era moleque atrás do balcão e brincando com as bolitas e tal, com os pelegos, batendo panela. Não cheguei a trabalhar. Naquela época que eu começo a me lembrar, a partir dos 7, 8, vivi lá até os 10 anos de idade. E depois então viemos inicialmente para Garibaldi e depois nos transferimos para Montenegro, porque o meu tio Próspero, pai do André, ele não queria mais ficar na farmácia e ele já tinha fundado uma firma de automecânica, que era de venda de automóveis, e ele já estava mais nesse ramo, então o pai comprou a parte dele da farmácia e aí começamos a luta, em 1951. Até então era só estudante. Eu estava no primeiro ginásio e eu comecei a trabalhar na farmácia em 1956. Como balconista? Como ajudante, né? Eu não tinha, como se diz, categoria para ser balconista, porque eu não um menino, né? Então eu tinha que aprender. Aí ajudava a guardar os remédios, ajudava a desencaixotar. E aprendendo o ramo, né? E o pai era o gerente, o tio Prudente era o ajudante dele e o André, meu primo, era o outro que trabalhava junto. Só que ele é um pouco mais velho do que eu, então ele já tinha prática, já trabalhava, né? E com o correr do tempo, é claro que eu fui aprendendo e fui me agilizando e tal. Ao ponto de quando chegou a época que o meu pai foi afastado da farmácia por motivos de saúde, que ele estava com um problema cardíaco, eu tomei conta. Aí nessa época também eu atendia à noite, quer dizer, eu trabalhava durante o dia e depois durante a noite, quando não tinha INPS, que os médicos davam a receita de noite, porque a doença sempre aperta de noite, ela sempre piora de noite. Claro. Aí as pessoas procuravam um médico, aí tinha que comprar o remédio. Batiam na farmácia, que atendia era eu. Inclusive de madrugada? De madrugada. Eu chegava a levantar 10 vezes numa noite.
E no outro dia, basquete. Entende? E era uma coisa bem estressante, apesar de ser jovem e tudo, mas era trabalhoso. E aí começou o movimento aumentando e tal, e eu tinha que botar mais gente, eu sempre fui colocando mais gente, depois eu fiz esse horário dilatado de abrir às 7h30 e fechar às 10 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, que era uma coisa inédita em Montenegro. Né? Hoje é comum isso, né? Mas naquela época não. Não, naquela época era uma coisa muito... era um trabalho, como se diz, de Hércules, né? Sim. E então a partir de uma determinada época, quando isso me cansava muito, que eu tinha que fazer os pedidos, eu tinha que controlar a mercadoria que chegava, eu tinha que fazer o pagamento dos duplicados no banco, entende? Então eu me retirei mais para o escritório. Aí tinha as pessoas que eu botei no balcão, aí elevei uma das pessoas que estavam numa situação melhor para gerente e tal, e aí foi indo, aí foi essa mais ou menos a sequência. Depois abri uma filial, depois abri mais uma, né? E quando tu vê, a história vai chegando ao fim. E está na hora de tu parar. É brincadeira, bom, né? Depois nós vamos falar sobre isso, sobre a aposentadoria, o que o Gilberto está fazendo. Gilberto, com relação à prescrição de receitas, né? A gente sabe que muitos médicos têm a letra muito corrida, um verdadeiro garrancho, né? Como é que os farmacêuticos trabalham com isso? Que a gente sabe que a maioria dos farmacêuticos, a maioria das pessoas que trabalham na farmácia, o próprio balconista, vê a receita e já consegue identificar isso. Como é que é isso, Gilberto? Não é a letra do médico que é ruim, é o nome dos medicamentos que é estranho, entende? Então a pessoa comum não consegue ler o nome de um remédio. E acha que é um garrancho. E acha que é um garrancho. Essa é a história toda. Fazendo mau juízo dos médicos aqui, então. Não. Tem médico que escreve muito bem, tem outros que realmente tem uma letra corrida mais difícil de entender. E óbvio, evidente que lá para se houvesse algum medicamento que estava fora do nosso foco e tal, a gente ligava para o médico e tirava limpo. Nunca fazer a coisa assim no grito e no ar para não vender um medicamento trocado que não é permitido e não é ético, né? E no caso de não encontrar um medicamento, a gente telefonava muito para o médico para ele substituir, porque existem muitos similares. Naquela época a coisa era mais fácil, era mais doméstica, né? Pô, Gilberto, foi ainda na tua época que surgiu aí esses genéricos e remédios do gênero, né? Principalmente o genérico, né? Como é que tu vê a chegada dessa? Me parece que em nível de população popular foi uma grande conquista, né? Sem dúvida. O medicamento hoje em dia ele custa uma terça parte do que custava antigamente. Quer dizer, houve uma modificação muito grande no nosso ramo, tipo assim, o medicamento tornou-se mais barato com o correr do tempo. Não foi uma coisa assim, num baque, né? Foi gradativo. Mas em compensação, hoje em dia as pessoas fazem muito tratamento preventivo. Que antigamente só tomavam remédio quando realmente estavam doentes. Hoje não é usual. O usual é tu fazer o tratamento preventivo e fazer uma consulta médica, fazer uma dosagem de sangue, ver como é que está a tua parte química, né? E a partir dali o médico vai te orientando para te tomar a tua pressão, batida cardíaca, aquela coisa toda, e tu vai tomando a medicação para evitar de ficar doente, ou pelo menos gravemente doente. Entende? Então, por isso que há uma resposta para essa quantidade de farmácias que existe hoje em dia. Se fosse antigamente uma quantidade de farmácia para pouca gente que usava ou tinha muita parcimônia usar o remédio, era praticamente impossível. Hoje em dia, com esse tratamento preventivo, com esse cuidado que o povo tem de tomar, com a distribuição de medicamento grátis, com uma série de coisas que as pessoas se conscientizaram da mudança do uso do medicamento, que é uma coisa muito importante. Então, tem campo para todo mundo. Agora, falando em medicamento, eu vou dar meu conselho aqui. O melhor medicamento que tem é o exercício, é a caminhada. Sem dúvida. É uma bela dica. Bom, assim como as grandes redes de lojas chegaram em Montenegro, né? Também as grandes redes de farmácia chegaram aqui, né? Como é que as farmácias locais, tipo a farmácia Montim, conseguem concorrer com uma farmácia de rede, Gilberto? Olha, a farmácia de rede tem
algumas vantagens, vamos dizer que eles conseguem comprar maior quantidade e tal, mas a farmácia como a nossa, que é uma farmácia de que o dono atende, que as pessoas atendem, tu vai criando um elo, um afeto com o cliente, explicando o modo de usar, um atendimento, com até vendas a prazo, como a gente tem lá, entende? Isso cativa o cliente, o trato honesto, a gentileza, independente se é uma criança ou se é um adulto que vai lá, isso cativa o cliente que vai de pai para filho. Isso a farmácia grande não tem, é muito impessoal. E toda pessoa quer ser bem tratada. Vocês chegaram a trabalhar com um caderninho também na farmácia? Sim. Há mais tempo atrás? Sim. Hoje em dia tem um computador. Grande ajudante, né? Mas houve, claro que houve. E hoje nós temos o caderninho, só que está no computador. Assim como os armazéns, né? Antigamente tinham, hoje poucos têm isso, né? Mudou muito, aliás, nesse sentido, porque tem um supermercado que tu vai lá, tu escolhe, tu apalpa a mercadoria, tá? Isso é um grande vendedor. Nós temos a farmácia, a perfumaria, sim. Mas o medicamento continua só atrás do balcão. Porque isso é uma coisa que tem que passar pelo balconista, que não pode haver erro nesse sentido, que aí complica a vida do doente e da farmácia. Tá certo. Bom, nesse primeiro bloco falamos com o Gilberto sobre a farmácia Motim especificamente. Depois, no segundo bloco, vamos entrar aí na questão da aposentadoria, porque o Gilberto se aposentou aí como diretor da farmácia Motim. A gente quer saber como é que foi esse período aí, essa adaptação à nova realidade. E também vamos falar um pouquinho sobre o lado social do Gilberto. Ele que foi o frequentador dos bailes de gala do Clube Rio Grandense, foi presidente do Clube Rio Grandense. No próximo bloco a gente fala sobre isso.